Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Aleluia, né? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria, mas graças a Deus eu te dou pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. E nessa tarde, Deus, eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar, nos dar ânimo, força, coragem, ânimo para buscar a tua presença, para bendizer o teu nome. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de majestade, Deus de luz, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo e vê todos. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajuda a vencer, nos ajuda, Pai, a continuar, nos ajuda, Deus, a buscar a Tua presença, nos ajuda, Senhor, a buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração. Santo, santo é teu nome. Paz do Senhor, viu, irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Nessa tarde, Deus, eu quero fazer um clamor a ti, para que o Senhor venha, Deus, falar com o teu povo, restaurar o teu povo, ajudar o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus. O meu clamor nessa tarde, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia da tua igreja, que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo. Deus, estamos num tempo tão difíceis, Deus. Mas o Senhor sabe, Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo. E por causa que o Senhor não muda, por causa que o Senhor sempre está, Deus, atento a tudo e a todos, nós oramos a Ti, Deus, que o Senhor venha operar algo na nossa vida novo. Eu sei, Pai, que essa frase se tornou um pouco banalizada, jogada fora, ou até mesmo clichê. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor é um Deus que tudo que faz é algo novo. Como diz a Tua palavra, que não tem como coser roupas velhas em remendo novo. Como a Tua palavra diz que não dá para juntar o vinho velho com o vinho novo. Oh Deus querido, Deus amado, por isso não podemos mais viver uma vida velha, sendo que a gente agora vive o novo do Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo,
que as vidas, Pai, possam voltar a viver o novo. Uma vida, Pai, onde eles sabem que por mais que tem que orar todo dia, que por mais que tem que ler a Bíblia todo dia, que por mais que tem que fazer propósito quase sempre, para que a tua voz venha ser mais sensível a nós, quando a nossa carne, ela como diz, ela é colocada a fogo quando ela está no jejum. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o teu povo venha voltar, Deus, a buscar a tua presença. Que nós, Pai, como povo teu, podemos buscar de novo, voltar a exercitar aquela passagem que está lá no livro de Jeremias. Clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, eu faço um clamor agora com teu povo que está na live. Eu faço um clamor ao Senhor agora, Pai, como Jeremias clamou. Como o Senhor revelou ele coisas grandes e firmes que ele nem imaginava, que nem passava na sua mente, na sua cabeça, Deus, mas o Senhor fez coisas grandes, coisas firmes. Firmes porque não caiu com qualquer vento. Ah, Deus, firmes porque ele não frustrou com o julgamento, com os levantes, com os ataques, Jesus Cristo, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo, ajuda o teu povo a firmar na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor tem coisas boas, tem coisas firmes, tem coisas grandes, tem coisas novas para nos dar. Só basta nós clamar como o Senhor mandou Jeremias clamar, e ele clamou e ele viu. Ele viu a resposta, ele viu a restauração do teu povo, ele viu a restauração da tua igreja, ele viu coisas novas. O Senhor não deixou Jeremias do jeito que estava, o Senhor não deixou Jeremias da forma que ele vivia, da forma que ele se sentia, mas o propósito do Senhor foi cumprido na vida de Jeremias. Pai, que o Senhor venha cumprir o teu propósito na nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Sou acostumada a fazer live aqui todo dia, quase todos os dias, né? 3 horas. Eu tava janeiro quase todo sem fazer, né? Mas hoje deu, para a glória de Deus, fazer live. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco sobre perdão. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu prego sobre a volta de Jesus. E eu trago respaldos bíblicos, já preguei aqui 1 Pedro, né? 2 Pedro, na verdade, capítulo 3. Já preguei aqui Apocalipse, capítulo 22, né? E tantas outras passagens do próprio livro de Mateus, né? Que o Jesus ali contava em forma de histórias, parábolas, sermões, mas tudo indicava sobre a volta dele, né? As boas novas, que ele tinha essa promessa de vir um dia buscar a tua igreja para ser levada, né? Arrebatada para ir morar com Deus, né? Com o Senhor Todo-Poderoso, aquele que a gente crê, aquele que a gente prega, aquele que a gente fala, né? Esse Deus Todo-Poderoso, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho, né? Sobre perdão. Ontem nós falamos, né, sobre os cuidados da vida, viver uma vida preocupada, e hoje vamos falar de perdão, tá bom, gente? Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante, tá bom? Então vamos lá. Oh, Jesus. Aleluia. Mas antes, nós vamos voltar aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 43, que eu preciso ler isso aqui também, para depois nós dar uma continuidade no capítulo 6, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Sobre amar os inimigos. A palavra de Deus
Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Daqui a pouco nós já vamos também para Mateus capítulo 6, os versículos em diante também, tá bom? Então vamos lá. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, tipo dar a paz do Senhor, né? Cumprimentar com bom dia, com boa tarde, um oi. Unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou quarto, né? E fechando a sua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora eu quero que vocês atentem a esses dois últimos versículos. Versículo 14 e versículo 5. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos irmãos as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu vou repetir de novo esses dois versículos, que são eles que a gente mais vai falar na live. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aqui. Eu acho que algumas pessoas já estão entendendo, né? Eu sei. A palavra de Deus, ela sempre mexe com a gente, né? A palavra de Deus é algo assim, gente, maravilhosa. Não tem nem como falar muito, né? Mas vamos falar um pouquinho, né? Ana, por que nós temos que perdoar aquele ou aquela pessoa que nos ofende? Porque o Pai, que é Deus, também nos perdoou quando nós nem conhecia a Ele. Quando nós fazia coisas ofendendo a Ele e não se arrependia, não pedia perdão, não tinha arrependimento. Fazia
e fazia e continuava fazendo e não estava nem aí. Então você vai ver a seriedade desta palavra. Eu sei que muitos pregam, né, que não existe perdão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e isso é uma verdade. Não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Você pode muitas das vezes xingar Deus, xingar Jesus, mas não blasfema, não xinga o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo de Deus, porque não terá perdão. Amém? Mas eu também quero falar de uma outra coisa, outro ponto, segunda coisa, segundo pecado, digamos assim, que também não tem perdão. Eu vou repetir de novo, nós acabamos de ler, mas eu vou ler de novo. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Por quê? Porque tudo isso é ofensa. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarde aos homens as suas ofensas, tipo, não perdoar a pessoa que levanta contra ti, não perdoar a pessoa que fala mal de você, que zomba, que ri de sua cara, sei lá o que tem feito contigo, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ana, mas isso parece muito sério. E é sério mesmo. Profeta de Deus, muito obrigada por curtir a live. Deus te abençoe, viu, irmão? Eu sei que é sério, mas eu preciso falar isso aqui. Em nome de Jesus, eu sei que não é fácil perdoar. Porque se fosse fácil perdoar, Deus não tinha colocado na sua palavra tão sério isso aqui. Gente, é muito sério Deus não te perdoar. Você e eu não receber perdão de Deus. Se nós não perdoar a quem nos ofende. Os homens aqui na Bíblia, né? Quando a Bíblia fala homens, é ser humano. Pode ser uma mulher também. Pode ser a sua mãe. Pode ser a sua irmã. Pode ser a sua amiga. Pode ser até mesmo alguém que nunca te conhece. Mas eu sei que dói muito mais quando é alguém que você conhece. Dói muito mais quando é alguém que você tem afinidade. É muito ruim quando a gente é traído pelo amigo. É muito ruim quando a gente é traído pelo próprio irmão de sangue ou a irmã de sangue. É muito ruim quando a gente é traído pelo pai, pela mãe. Seja lá quem for, seu tio, sua tia, sua avó. Não sei quem é que te traiu no decorrer da sua vida, o que aconteceu na sua trajetória, da sua história. Mas uma coisa eu quero te falar. Deus te perdoou quando você fazia coisas que desagradavam a Ele. Gente, eu quero falar coisas aqui de mim. Eu, antes de conhecer a Deus mais profundo, porque eu nunca fui do mundão, eu sempre congreguei na igreja católica, né? A minha mãe sempre me ensinou muito bem caminhar na igreja, né? Servir ali o padre, já falei com vocês que eu já fui coroinha, já fui crismante, enfim, já fui católica de verdade, né? Que coopera com catolicismo, com a obra lá. Mas depois que eu converti de verdade, que eu conheci a Bíblia mais aprofundado, que eu larguei as idolatrias, que eu comecei a entender que eu tinha que confessar Jesus como o único suficiente salvador da minha vida, que eu tinha que entender que Jesus é o centro de todas as coisas, não é outro além dele, ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que a Bíblia diz que intercede por nós, que roga ao Pai por nós. É como a Bíblia diz que Ele é aquele que morreu na cruz para salvar e perdoar a gente dos nossos pecados. Então, depois disso, eu comecei uma trajetória muito dolorosa,
porque eu tive que perdoar a minha mãe, eu tive que perdoar várias pessoas do meu convívio pessoal. Vou contar aqui só da minha mãe para não estender muito a live. Para quem não sabe, a minha mãe já faleceu, né? Ela faleceu, eu tinha 15 anos. Mas a minha mãe, desde o ventre da barriga dela, né? Ela me rejeitava, ela não queria ter eu, né? Contaram, depois ela contou também que ela queria me abortar, né? Ela queria que eu não nascesse. E depois dessa trajetória toda que eu nasci, mesmo criancinha lá, já com 1 ano de idade, ela coloca eu no meio do caminho para o carro passar e matar eu, né? No meio de um asfalto, ela deu tipo uma depressão pós-parto que fala, né? E graças a Deus o meu primo me achou, pegou eu, levou embora, entregou minha irmã mais velha, enfim. Eu fui criada mais pela minha irmã mais velha, né? Porque minha mãe ficou muito perturbada, louca mesmo da cabeça depois que me teve. Depois que ela deu uma melhoradinha, que ela tomava remédio de pressão, de depressão, ela era uma pessoa ainda muito amarga, que me rejeitava muito, né? A minha mãe, a minha infância inteira, eu escutava: você não deveria ter nascido, você é uma praga, você é isso, tudo que é tipo de coisa ruim, gente, que um filho, uma filha não deveria ouvir de uma mãe. Porque hoje é muito lindo quando você vê uma mãe que tem um apreço, que tem um amor pelas crianças que eles criou, né, que eles teve ali. Mas hoje em dia tá muito bom, né? Glória a Deus por isso. É muito raro você ver uma mãe que rejeita as pessoas. Mas a minha mãe, ela me rejeitava muito. Tanto que nós teve uma infância muito conturbada, né? Os meus irmãos não passaram por muito isso, porque meus irmãos saíram muito cedo de casa. Então quem ficou com a minha mãe foi eu. Depois que ela separou do meu pai, né? Eu tinha 8 anos de idade. E aí que virou mais um inferno, digamos assim, né? Ficou muito mais pior. E ela, toda vez de crises, ela jogava copa em mim, jogava faca, me dava pauladas. Gente, eu tive uma infância muito sofrida. Por isso que eu acho que eu não consigo muito me abrir com as pessoas. Por isso que muitas das vezes eu não consigo, conversar abertamente. Porque isso gerou em mim um trauma, digamos assim, né? Que claro que Jesus está curando, claro que Deus está fazendo tudo por mim, para a glória dele, né? Eu melhorei muito. Antigamente eu jamais estaria aqui em frente a uma câmera falando isso, né? Mas para a glória de Deus estamos aqui, né, gente? Enfrentando a realidade que passou, mas que foi real, foi dura, mas glória a Deus por isso. Então, esse rompimento todo que eu tive, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, e ela foi para o hospital doente, e ela jogou na minha cara que a culpa era minha, sendo que eu não tinha feito nada. Eu carreguei isso por anos, gente. Eu tive uma depressão muito forte, né? A qual eu fiquei muito magra. Eu tive 2 etapas de depressão. A primeira foi de ficar muito magrinha, e a outra foi de ficar muito gorda, né? Eu fiquei com mais de 10 quilos acima do meu peso e eu tive que perder, e foi muito doloroso, né? Mas vamos falar aqui hoje sobre liberar perdão. Quando eu aceitei Jesus, que as pessoas começaram a me ensinar: Ana, você precisa colocar para fora aquilo que te machuca, aquilo que te traumatizou, aquilo que te feriu, aquilo que te deixou para baixo. E eu não conseguia falar da minha mãe, porque era uma trava muito grande, né? Todas as vezes que alguém perguntava: e sua mãe? Já me travava toda por dentro, porque eu não conseguia falar. Mas Deus foi tratando isso. Deus usou uma irmã, né, para fazer libertação comigo. E foi muito doloroso, gente, esse processo, porque eu tinha que ficar relembrando as coisas que eu passei. Hoje tô contando vocês um pouquinho aqui, resumindo a história, mas antes era doloroso demais. Eu chorava.
de soluçar. Mas graças a Deus hoje já falo isso com mais... Eu não tô falando que isso é conforto. Gente, é mentira das pessoas falar assim, ah não, hoje eu falo e sorrio Não, gente, isso é masoquismo. Ninguém sorri do mal que viveu. Você pode falar assim com maturidade, com saber lidar com aquilo, com, como é que fala? Com sustento, né? Pela graça de Deus. Mas é impossível você falar de algo que você sofreu tão forte e você ficar, nem que seja incomodado, vai te incomodar, mas não significa que aquilo vai te desequilibrar. A Bíblia fala, né, que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então significa que aquilo vai te destabilizar mais, que aquilo vai tirar você do foco, que aquilo vai te deixar desequilibrado ou desequilibrada. Então esse processo de perdoar minha mãe foi muito doloroso, mas eu venci, eu consegui. E sabe como que eu consegui? Lendo a Bíblia. A irmã lá na época, né, ela citava versículos bíblicos, falando a Bíblia para mim, orava por mim. Eu fiz também propósito de jejum, tá bom? Porque vai ter algumas guerras no seu interior, na sua alma, que você só vai vencer com jejum. Porque você é ser humano, você é de carne e osso, você perece, você sente as coisas. E o jejum me ajudou muito, gente, nessa etapa. Hoje eu falo disso com muita equilíbrio, para a glória de Deus. Mas eu quero te falar, talvez você que está aqui nessa live, você é magoado com seu pai, ou magoado com a sua mãe, magoado com a sua irmã, não sei, seja alguém da sua família, alguém de sangue, alguém de perto, alguém que você sabe que deveria perdoar, mas que você não consegue. E eu quero te falar uma coisa, não é fácil. É só quem passou por isso vai entender isso. É só quem já viveu isso na pele vai entender a sua dor, vai entender o que você sente, vai entender o peso que é de você liberar perdão para a pessoa que te machucou, que rejeitou você o tempo todo na infância. Eu sei que é pesado, mas Deus fala assim, ó, Jesus fala assim, ó, troca comigo, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você já imaginou isso, gente? Que o próprio Jesus fala que troca conosco, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Não tem outro que faz isso, é só Jesus. É só Jesus que tem jugo suave e fardo leve. E eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Troca o teu fardo hoje pelo fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Troca o teu jugo hoje, que está insuportável de carregar, com o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é leve, é suave, em nome de Jesus Cristo. Talvez você é uma pessoa que não passou isso que eu passei, não foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, mas foi muitas das vezes rejeitado na escola, não sei o que você passou lá. Talvez por um amigo, por uma amiga, por um namoradinho, né? Uma namoradinha, igual o povo fala. Sei lá, gente, o que é que tá acontecendo com vocês, mas Deus sabe. E Deus está querendo que você perdoe essa pessoa, porque você sabia de uma coisa, que o perdão não faz bem para outra pessoa, mas o perdão faz bem para você próprio. Você sabia que a falta de perdão é comparado como se fosse um câncer? Eu vou fazer tipo uma ilustração para vocês. A falta de perdão é comparado como se fosse um cadáver. Quando você não perdoa, você não libera perdão, é como se aquele cadáver tivesse grudado em você. E você já viu, né? Eu não sei se você já presenciou, talvez um cadáver não, mas um animal morto. Você já viu coisa morta? Que fede muito, traz bicho, traz coisa ruim. E se as coisas boas tivessem encostar naquilo que tá ruim, acaba que contamina o bom.
contamina o que está vivo e acaba que traz doença de infecção, traz doença, várias coisas ruins. Então, o perdão, quando a gente faz essa analogia, comparando como se fosse um morto, né? Um cadáver ali que grudou em você. Quando você libera perdão, esse cadáver vai embora. E você fica melhor. Eu não sei se tem alguém aqui também que já tem esse testemunho de liberar perdão e a sensação é de sentir mais leve. Eu lembro quando Deus usou aquela irmã para fazer essa libertação comigo, né? E durou muito tempo, viu, gente? Você tá achando que é só muitas das vezes pegar e colocar a mão na cabeça da pessoa e falar assim, sai em nome de Jesus essa dor? Não é assim não, gente. Dor se cura com o tempo, se cura você falando, você desabafando, você colocando para fora aquilo que você nunca colocou quando criança, porque foi reprimido, porque a mãe mandava calar a boca, porque o pai falava assim, cala a boca menino, cala a boca menina. E muitas das vezes a gente cresceu sendo reprimido, reprimida. Então tem que colocar para fora, tem que falar em nome de Jesus Cristo. Então, gente, foi um processo doloroso, mas foi uma sensação assim que eu senti leve para a glória de Deus. Eu quero agradecer aqui minha amiga. Foi um processo doloroso, mas foi uma sensação assim que eu senti leve para a glória de Deus. Eu quero agradecer aqui minha amiga Honória, né, que tá aqui também conosco na live, viu? Muito obrigada, viu, irmã, por curtir a live. Olha para vocês verem. Sobre amar os inimigos. É só Deus, gente, que é diferente de tudo que você possa imaginar e de todos. Olha o que ele fala aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A gente ouve isso, né? É tipo assim, não, se fulano foi mal com você, seja mal com ele também. Se fulano falou mal de você, fala mal dele também. Se fulano te rejeitou, ignora ele também. Não é assim que o mundo prega, é assim que a gente ouve por aí. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus fala, ó. Eu vos digo, porém eu vos digo, amai a vossos inimigos. Olha pra você ver, Deus mandando nós amar o inimigo. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Gente, é só Deus que faz um negócio desse. Você já escutou um negócio parecido como esse na infância? Eu nunca escutei. Na minha infância eu escutava, ó, se te der um tapa na cara, dá outro. Se te der um chuto, dá outro chuto também. Se te der um murro, dá um murro nele também. Não é assim na nossa infância, pelo menos na minha foi, né? A Nora tá falando assim, verdade, irmã. O perdoar não é para qualquer um, não é fácil, mas é possível, é verdade, irmã. O Lucas aí também, Jesus tá dando a paz, né? Paz do Senhor, viu, irmão? Aí, gente, olha pra você ver o que Deus tá falando aqui, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Gente, como é que ama inimigo? Eu vou usar aqui, né, algo que aconteceu, foi real. Judas e Jesus, né? Judas estava traindo Jesus. Judas estava sendo falso com Jesus. Judas estava sendo aquele amigo da onça, né? Aquele ditado popular que o povo fala. Só que Jesus não mudou com ele. Jesus tratava ele igual aos outros. Jesus dava a ele o pão. Jesus dava a ele o que beber. Jesus foi amigo. Ah, mas será que Jesus estava sendo falso porque ele era Deus? Ele sabia o coração de Judas? Gente, vocês têm que entender que Jesus não foi falso, porque Jesus tinha que mostrar para nós que, como ele veio aqui na terra como ser humano, ele estava fazendo o que era aquilo que Deus queria. Por mais que Judas estava traindo, ele não fazia isso.
Por mais que Judas estava julgando, ele não fazia isso. Por mais que Judas estava sendo falso, ele não fazia isso. Ele era amigo. Ele era amigo. Ele continuou sendo amigo. Vocês têm que entender uma coisa, que hoje o povo prega muito isso, né? Eu escutei isso de um pastor aí, e olhando para esta visão é a verdade. Fala assim, não, tem que perdoar, mas não tem que conviver. Mas Jesus conviveu. Como é que você não vai conviver com a sua família? Talvez aquele amigo que foi de infância de escola, que hoje ele mora em outra cidade, você também, é fácil. Mas e quando é sua mãe? E quando é seu pai? E quando é seu irmão ou sua irmã de sangue, que você mora junto com eles? Como é que vai ser isso? Eu acho, gente, eu tenho certeza que Jesus mostrou isso sendo amigo de Judas, mesmo Judas traindo ele, porque ele sabia, né? Porque ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabia que ia existir uma geração aonde seria rejeitados por família, não muitos, né, geral, mas um pouco da maior parte, né, seriam rejeitados, seriam abandonados. Você vê história aí de mãe colocando o próprio filho, a própria filha no lixo. Você vai ver histórias aí bizarras, coisas terríveis de se ouvir, que dói o coração de ouvir aquela história. Mas Jesus já sabia dessas coisas. Jesus sabia que existia um povo de dura cerviz, um povo que não é só lá no Antigo Testamento, né, que era de dura cerviz, um coração perverso, mas que hoje também existiria um povo de dura cerviz, de coração perverso, que maquina o mal, que pensa o mal e que só fica pensando mal do outro, né? Aí ele fala assim, ó: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Gente, outra coisa difícil de fazer, falar bem daquele que fala mal da gente, bendizer aquele que vos maldizem. Meu Deus. Gente, eu vou contar pra vocês aqui também, eu tenho que falar de mim, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu era faladora dos outros. Tanto. Gente, eu tinha uma amiga que nós sentava, às vezes assim, gente, horas e horas e falando mal da vida dos outros. Era uma coisa normal. Só que Jesus está falando aqui na Bíblia, falar bem daquele que fala mal de você. Você acha que é fácil falar bem de alguém que está falando mal de tu? Não é fácil, gente. Graças a Deus, Lucas, que Jesus me libertou disso. E hoje eu detesto falar dos outros. Quando alguém vem comunicar alguma coisa dos outros, eu já saio até de fora, eu saio até de perto, porque aquilo me incomoda, porque o Espírito Santo que habita em mim detesta isso. Detesta isso. Deus não agrada disso, gente. E é difícil hoje em dia, porque hoje tem até fofoca gospel, né? Negócio aí, tem até aplicativo. Meu Deus, isso é sério demais. Você sabia que a Bíblia vai falando que Deus odeia? Deus odeia, Deus odeia, Deus odeia, Deus odeia. Aí quando chega na parte de levantar falso testemunho, que é a mesma coisa de fofoca, que é a mesma coisa de falar mal, Deus fala assim: eu abomino. E quando você vai pesquisar a palavra abominar, você vai lá para Apocalipse, quando ele fala daquela igreja Laodiceia ou Sardes, né? Vocês não é nem quente nem frio, tu és morno, mas eu estou a ponto de vomitar-te. A palavra abominar é vomitar a tua ação. Quando você fala mal dos outros, Deus está vomitando aquela prática. Deus está jogando
para fora aquilo, porque ele detesta, ele odeia. E a Bíblia é clara, fala claramente na Bíblia também que toda pessoa que fala mal dos outros, as pragas vêm. Deus traz praga para aquele lugar. Não porque ele quer, porque a lei espiritual, ele obedece. Deus é fiel ao que ele falou. Se ele está escrito na Bíblia que levantar falso testemunho, as pragas, as doenças não apartará da sua casa, vai acontecer. Aí tem gente que muitas das vezes fica doente. Eu não estou falando de doenças que passa, não, gente. Eu tô falando de coisas que duram anos. Que entra ano e sai ano e tá a mesma coisa. Eu não tô falando de uma dorzinha de cabeça que vai e passa. Eu tô falando de uma dor de cabeça que nunca passa, que nunca cessa. Eu não tô falando daquela dorzinha no corpo que vai e passa, mas aquela dor no corpo que nunca cessa, que nunca passa e que muitas das vezes gera doenças. E pessoas ficam ali ruim. Mas aí você vai conversar com a pessoa, você vai dar uma analisada na vida da pessoa e você vai ver que a pessoa tem este problema, vive neste pecado, que é falar mal das pessoas. Amém, irmã, é verdade. Olha pra você ver. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você acha que é fácil, gente? Você acha que é fácil dobrar o seu joelho, levantar um clamor por uma vida que te maltrata? Você acha que é fácil orar por alguém que te perseguem? Que vai lá, o tal, hoje tem a fala aí, né? A palavra popular, os haters, que vem aí às vezes para comentar só coisa que não presta, que vem aí falar muitas das vezes só coisa assim para te abater. Você acha que é fácil orar pelas pessoas, levantar um clamor pra gente que tá te perseguindo e que tá te maltratando? Não é fácil, mas Jesus falou que tem que fazer. E se Jesus falou que tem que fazer, nós temos que fazer. Isso é uma ordem dele. Temos que acatar, temos que obedecer. Ó, continuando pra vocês verem, ó. Oh, Jesus. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Para o quê, gente? Quando você exerce isso aqui tudo que Jesus está mandando, você se torna filho. Então, quando eu não exerço isso, quando você não exerce isso aqui, você não é filho de Deus. Deus está te rejeitando lá. Você é filho rejeitado. Deus não quer saber também, não. Ah, Ana, mas por que Deus faz isso? Deus, ele não quer rejeitar ninguém, gente. Não é que ele quer rejeitar você em si, mas ele rejeita o pecado que você comete. Mas quando você se arrepende do pecado que você comete e começa a fazer o que ele manda, ele vem, ele te revela, ele fala contigo, ele te consola, ele te orienta, ele te dá força para você prosseguir a vida. Mas quando você começa a viver uma vida fora daquilo que Deus mandou, automaticamente não é ele que saiu da sua vida, é você que está saindo da vida dele. Porque Deus e pecado não se compactua. A Bíblia fala que entre Deus e o pecado existe um abismo. Pesquisa a palavra abismo para você ver. Olha o significado. É uma lacuna muito grande, algo muito distante. Então, quando nós estamos praticando algo que para Deus é pecado, a lacuna já está aí. Não é que ele saiu do lugar, não é que ele saiu da sua vida, mas simplesmente a gente que sai, simplesmente a gente que afasta dele. Ó, continuando. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus
e os bons. Eu vou repetir isso aqui de novo. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você sabia que Deus não faz diferença de gente boa e de gente ruim em questão de sol e chuva? Vem! Porque tem gente, às vezes, cobiçando as coisas dos ímpios, as coisas de gente que não crê em Deus, que não gosta de Deus, que não está nem para Deus, que nunca reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador, e que Jesus para ele tanto faz, tanto fez. Por que as pessoas olham para as coisas deles e cobiçam, fica lá olhando? Porque existe uma lei que Deus não muda. Deus é fiel à palavra dele. E se mesmo os maus for fiel àquilo ali, exemplo, vai trabalhar com o suor do seu rosto, vai prosperar. Com o suor do seu rosto, se ele plantar lá um feijão, vai nascer um feijão. Se ele plantar lá o milho, vai nascer a roça de milho. Deus vai mandar o sol, Deus vai mandar a chuva, porque Ele é Deus, Ele não vai mudar. Ele não muda. Mas não significa que aquela pessoa é filho de Deus. Não significa que Deus está gostando do que Ele faz nos ocultos, nas escondidas. Não significa nada disso. Vocês têm que entender que a Bíblia fala que todo ser humano da face da terra é criatura de Deus. Deus criou, Deus formou. Só que para se tornar filho, tem que reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. E eu, gente, eu ouvia isso quando eu não era convertida. E eu falava, pra que isso? Eu já tenho Jesus. Jesus mora no meu coração, eu já tenho Deus já. Para com essa palhaçada, para que eu tenho que confessar Jesus? Falar que Jesus é o Senhor e Salvador. Você sabia que eu questionava isso quando eu era católica? Você sabia que eu questionava por que eu tinha que batizar de novo, sendo que eu já tinha sido batizada pequenininha? Eram questionamentos que vinham, gente. Mas aí, esses questionamentos foram indo embora por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Porque a verdade liberta, igual a irmã falou aí, Honória. E conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, não é o que a nossa mãe dizia, não é o que a nossa avó, bisavó, sei lá quem falou, dizia. É o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que Deus deixou escrito. Esta é a verdade que liberta. Continuando. Pois, se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Que graça que tem isso? Amar alguém que te ama é muito fácil. Amar alguém que te ama é muito fácil. Agora, amar o seu inimigo? Não é não, gente. Não faz os publicanos também o mesmo? Os publicanos para Jesus aqui, gente, era gente que vivia na religiosidade. Vivia na conversinha só. Mas a prática não era nada daquilo que estava escrito na Torá. Então vamos lá. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E parece que é algo difícil que Jesus está querendo de mim, querendo de você. Perfeito? Como que eu vou ser perfeita, Jesus? Talvez você está aqui. Como que eu vou ser perfeito, Jesus? Eu, pecador como sou? Ou eu também já fiz esse questionamento. Como que eu vou ser perfeita, Jesus? Pecadora como eu sou? Só que vocês têm que entender uma coisa. Abraão, todos os homens de Deus eram pecadores, gente. Só que teve algo diferente deles para as outras pessoas que não fizeram o que Deus mandou. Sabe o que fez ele ser perfeito diante de Deus? Obedecer. Ana, mas eu descuidei, eu acabei ajudando alguém a falar mal. Peça perdão. E da próxima vez que vier a oportunidade daquela pessoa querer falar mal de novo
e só você não compactuar mais. Você fala assim, olha fulano, eu não posso mais falar porque eu pedi Deus perdão e isso é pecado. Eu te aconselho também não fazer isso mais porque isso é ruim. E vai levar a pessoa na Bíblia, fala, olha, Deus vai trazer maldição pra você ficar falando mal dos outros. Eu sou assim, gente. Quando eu vejo que a pessoa tá apertando demais, eu falo aqui, peraí, que ele precisa um pouquinho aqui só. A Bíblia fala assim, ó, que Deus, tem um monte de coisa que Deus detesta, odeia, mas esta coisa aqui, que é falar mal dos outros, Deus abomina. É como se Deus vomitasse a prática. É como se Deus vomitasse a prática de quem faz isso. Eu falo assim, gente, rasgado pra pessoa perceber. E se eu tiver uma oportunidade, eu começo a pregar mais um pouquinho. Eu falo, olha, e a Bíblia fala também que quem pratica essas coisas, fala mal dos outros, levanta falso testemunho, Deus traz praga, Deus traz doença. A maldição não vai apartar da sua casa. Aí cessa. Então, gente, vai ter certos momentos da sua vida que você vai ter que se posicionar. Ah, Ana, mas é meu amigo. Ah, Ana, mas é minha amiga. Filha, escolhe aí, é amigo da pessoa ou é amigo de Deus? Ou você pode ter os dois, mas você tem que falar, olha, amigo, eu não quero falar mais mal, sabe por causa de quê? Que a Bíblia fala assim, 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 assim. Olha, amigo, eu não posso falar mais mal, não quero falar mais mal, porque a Bíblia fala assim, 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 assado. Gente, se a pessoa se magoar com isso, você pode ter certeza que não é a pessoa em si, mas é o bicho que habita nela. Vocês têm que entender uma coisa, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra os demônios. É o diabo e seus demônios, não é pessoa, não. É o demônio que atua na vida das pessoas. É o diabo. Nós temos que lutar contra isso. Quantas vezes, gente, vou contar a vocês aqui um breve testemunho. Eu perdi muita gente, né, nesse ano que passou de 2025. Porque Deus está me tratando nessa área aqui que eu tô falando com você agora, de falar mal dos outros, conversa fiado, aquelas conversinhas torpes, sabe? Ficar falando de homem, essas coisinhas assim, que eu ficava com minha prima, minhas amigas falando, e Deus foi me libertando disso, Deus foi me incomodando isso, falando, olha, eu quero que você saia disso, para com isso. E aí, eu perdi muita amizade por me posicionar. Mas você acha que eu tô triste por causa disso? Não. Eu tenho que me alegrar em Cristo, porque Cristo é o meu alvo. Cristo é o caminho que eu quero seguir. Mas não significa que naquele tempo foi fácil perder uma amizade que desde pequenininha a gente andava junto, tomava banho junto, viveu como irmã, digamos assim. Você acha que foi fácil perder amigas ali de escola, que tinha anos e anos que me conhecia e que colocava até apelido na gente, a gente colocava apelido nelas? Você acha que foi fácil isso, perder amizades de anos? Não, gente, não foi fácil, não. Mas não significa que vai durar para sempre. A gente não sabe se essa pessoa se converte. A gente ora por isso, né? Mas se não, aí Deus que sabe todas as coisas. Mas não foi fácil esse processo, gente, de se posicionar, falar, ó, irmão, não quero falar mais do vida dos outros, tô saindo fora desse trem, porque a Bíblia condena, Deus não gosta disso. Às vezes, se tiver oportunidade, leva na Bíblia, fala os versículos. Mas não é fácil. Às vezes você vai ter um irmão de sangue que não é crente e que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus como tu, e você vai ter que se posicionar e falar, certas coisas que eu não vou poder mais fazer, porque assim, 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 assado. Você tem que se posicionar. Você sabia que toda pessoa que conhece a verdade, ele é liberto em Cristo para se posicionar? Por isso que é um pouco mais difícil para o cristão, porque é ele que sabe da verdade, é ela que sabe da verdade, e é ela que tem que se posicionar. É ela que tem que falar assim, olha, isso não pode, tá escrito assim, tá escrito lá que Deus falou assim, assim, assim. Isso é posicionamento do cristão, não é do gente do mundo.
Não é de gente de que não conhece Bíblia, que não quer saber de Bíblia, que não conhece Deus e que não quer nem saber de Deus. É nosso papel como cristão. Agora nós vamos lá para o capítulo 6 de Mateus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que receberão seu galardão. Olha para vocês verem. Isso é a Bíblia está dizendo que isso é bobajada, a gente ir para a rua e ficar lá orando para ser visto. Hoje tudo, gente, esses dias eu fiz um comentário aí num vídeo, né? Tipo assim, o vídeo era assim, a igreja toda, tipo, parece que até o pastor, né, as irmãs, os membros, foram visitar aquela alma que tá afastada, né, até uma moça, e gravando. E o gesto, gente, é bonito, eu não tô falando que não tem que fazer, não, tem que fazer. Mas só que eu comentei assim no vídeo, né? Hoje tudo é câmera, nada no offline. Porque a gente vê a expressão da moça, que a moça ficou incomodada, que a moça não gostou de ser gravada. Mas ele estava gravando ali. Eu entendi a intenção deles, mas foi de uma maneira de abordou a menina errada, porque ela não gostou daquilo. E aí eu comentei isso, aí veio vários outros comentários. Que nós não fez para aparecer, que não sei o que e tal, e eu tentando lá pedir eles perdão, né, que eu não tinha falado isso, eu tinha falado da câmera, eu não falei da ação. A ação foi boa, a ação é legal, a ação deve fazer, tem que ir atrás das almas mesmo que afastou. Prego isso aqui direto, o meu chamado é para isso, né, pregar para aquele que está afastado. Deus me usa muito para falar aquele que volta, filho, sabe? Então, não foi nesse intuito que eu comentei no vídeo, mas o trem virou um bafafá, gente. Voltando aqui para a Bíblia. A própria Bíblia está falando aqui, E quando orares, não seja como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Aquele que mostra uma coisa, mas no off, né, no seu dia a dia, o seu coração é outro. Isso é uma pessoa hipócrita. Isso é ser uma pessoa hipócrita para Deus. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberão o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou quarto, né? E fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. Gente, quando a Bíblia fala aposento aqui, é qualquer lugar. Não é só no seu quarto. Pode ser no seu escritório, pode ser na sua sala. É o ambiente que você faz para se comunicar com Deus. É o ambiente que você faz para se conectar com o céu. Esse significa aposento, lugar secreto, lugar ali que você vai abrir seu coração para Deus. Fala, olha Jesus, eu tô assim, eu tô assado, mas eu preciso de ti. Hoje eu tô triste, mas eu quero que o Senhor traga a sua alegria sobre mim. Olha Deus, hoje eu pensei em pecar, mas eu te peço perdão porque eu não quero pecar. Me ajuda na minha fraqueza. Isso é lugar secreto, é uma vida assim, sem medo, com sinceridade com Deus. Continuando. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E orando, não useis de vãs repetições, tipo, por que a minha oração quando eu era católica era errada? Porque eu tinha que orar uns 4, 5 Pai Nosso. Eu tinha que orar umas 40 Ave Maria. Para que isso? Mas vamos agora também para o povo cristão, para o povo evangélico. Não precisa ficar falando, ai Deus, me ajuda, toda hora. Ele já ouviu.
Não precisa ficar ali repetindo, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele já escutou a sua misericórdia que você falou primeiro. Isso é vãs repetições. Isso é uma oração que não é sábia. Isso é uma oração assim que Deus não agrada disso, não, ó. E orando não useis de vãs repetições como gentios. O que é gentio? Já expliquei vocês aqui o que é gentios na Bíblia. Na Bíblia, gentios é pessoas que não creem em Deus. É pessoas que não reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador. Na Bíblia, eu era gentia. Eu passei a se tornei filha de Deus quando eu reconheci Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia é clara falando, né, que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu rejeitou ele. Aí ele foi para os povos ímpios, né? Buscar um povo ali, chamar, escolher. Então eu fui chamada, eu fui escolhida. Você também é chamado, é escolhido por Deus. Só que você precisa reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Para que isso, Ana? Porque é bíblico. A Bíblia fala assim, ó. Confessar a Ele como o único suficiente Salvador. E depois tem outras coisinhas, né? Que é passar pelas águas, que é o batismo nas águas. Ah, mas agora eu já tô velho. Tem que fazer isso da mesma forma, porque é uma ordem de Deus. Deus mandou fazer isso, né? Mas isso é tudo, tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. Eu já trouxe isso aqui para vocês. Muitos versículos para vocês. Pra glória de Deus. Espera aí, gente. Rapidinho aqui. É porque quando a gente prega muito, fala muito sobre o catolicismo, eu acho que o TikTok não agrada, né? Mas eu acho que vai voltar. Espera aí. Voltou. Glória a Deus. Ó. E não é denegrir jamais, que eu também já fui católica e eu era séria nas minhas coisas. Eu buscava com sinceridade a Deus, só que era de uma maneira errada, né? Diante da palavra de Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vos pedir, tipo, antes de você falar, Deus já sabe, né? Mas não significa que você não tem que falar, tem que falar. Mas não ficar falando. Tipo, toda hora, né? Você pode até repetir sua oração, né? Tipo, igual a gente ora hoje. Mas não é orar hoje e ficar repetindo. Amanhã você fala de novo com Deus o que você tá querendo, o que você tanto pede aí, né? Portanto, vos orareis assim. Olha para você ver Jesus ensinando os discípulos e ensina nós também a orar, ó. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai é de quem, gente? O Pai é só meu? O Pai é só seu? Não, o Pai é nosso. Pai nosso é de mais gente, é de um monte de filho que ele tem na terra aí, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Dá glória a Deus, santifica o nome dele, dando glória a ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de quem, gente? A vontade de Deus. Antônio, muito obrigada por curtir a live, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus, ó. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você já estudaram um pouquinho sobre o céu? Você sabia que o céu não é igual à terra? O céu tem hierarquia que fala, né? O céu não é governado por várias leis, é uma lei só. É Deus que manda e pronto. Ele é dono de tudo lá. Ele quem manda, né, nos anjos. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E claro que a Bíblia fala sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins. Tem hierarquias, né? Uns mais acima, uns nível no meio, outros mais abaixo, né? Hierarquias dos anjos. Tem. Prova disso está lá em Daniel, né? Que a Bíblia fala que
houve uma guerra, né, no mundo espiritual, e o príncipe lá, né, que significa o principado, né, tava lutando, mas era do mal, tá, gente? Um anjo, né, chamado principado, tava lutando contra o príncipe de Deus também, e ele não conseguia, né, trazer a resposta para Daniel, o anjo lá falando. Aí teve que chamar Miguel, que é um dos príncipes também maiores, de uma hierarquia maior, né, no céu. E aí o anjo Miguel veio e lutou contra esse príncipe, né, do mal, essa potestade, esse principado maligno, e derrotou ele. E assim a resposta chegou até Daniel. Então vocês têm que entender que o mundo espiritual não é igual ao mundo real nosso aqui, natural da terra. É diferente. O tempo de Deus é diferente igual nós aqui. Nós temos 12 horas no dia, né? 24 horas por dia. Mas Deus não é assim. O relógio de Deus não é assim. Prova disso tá lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, se eu não me engano, né? Capítulo 3. Que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia. Olha para você ver que coisa tremenda. Então Deus trabalha de forma diferente, de jeito diferente. Deus é Deus, gente. Não é igual nós, seres humanos aqui da terra, né? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É nos dar amanhã que está escrito aqui, é nos dar hoje. Tem gente preocupado com o dia da manhã. Ontem eu preguei sobre isso. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comprar amanhã? Filho, vivo hoje, vivo agora. Come o hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a si mesmo. É fácil não. Temos que seguir na linha de Deus, né? Não é fácil, mas não é impossível, né, gente? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala: não deveis nada a ninguém a não ser o amor? Você sabia que quando você emprestar um dinheiro a alguém, tá lá em Provérbios, tá bom? Um dia eu vou trazer isso aqui também, sobre esse tema aí. Que quando você emprestar um dinheiro a alguém, alguma coisa a alguém, é como se você estivesse dando para ele. Porque se acontecer qualquer coisa e ele não te devolver ou ele não te pagar, você não vai ficar triste, amargurado com aquilo, ficar só pensando naquilo. Irmão me deve, irmã me deve, fulano me deve, fulano me deve. Em nome de Jesus Cristo, não deveis nada a ninguém a não ser o amor, tá bom? Esse é um conselho para cada um de nós nessa tarde, né? E perdoa nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal, porque vosso Pai Celestial... E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora esses 2 versículos aqui final para a gente orar. Versículo 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vou repetir de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui eu termino, né? De ler a Bíblia. Gente, aqui é claro: aquele que perdoa as ofensas do irmão, Deus também perdoa as ofensas dele. Mas se não perdoar as ofensas do teu irmão,
Deus também não vai perdoar as suas. Eu sei que é pesado, soa pesada essa palavra, mas isso é bálsamo, isso é cura, isso é libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem um coração que perdoa, teu coração é leve, não é pesado. Você já teve essa sensação de chegar perto de alguém, ou até mesmo você já passou por isso, de ter um coração pesado? Eu gosto de falar de mim, que é o que Deus já fez comigo, né? Curou eu, libertou eu. Antes, gente, de conhecer Jesus, eu tinha coração pesado. Eu já chegava perto das pessoas, julgando as pessoas. Eu já pensava mal das pessoas. Eu vivia assim, assustado, sabe? Não podia chegar um homem perto de mim que eu já ficava assim, toda pesada, o coração pesado perto da pessoa, já julgando mal. Ou uma mulher assim, meio que mal vestida, eu já também ficava pensando mal, podia me roubar. Era desse jeito, era dessa maneira. Pessoa que não perdoa não tem coração leve. Pessoa que não perdoa tem coração pesado. Pensa o mal dos outros todas as horas, todos os dias, todos os momentos da sua vida. Em nome de Jesus, perdoa. Seja perdoador. Busque em Deus liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te traiu, para quem te rejeitou, para quem fez um mal para você. Em nome de Jesus. E você vai se tornar uma pessoa mais leve para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já eu quero agradecer ao Lucas, viu? Por estar aí até agora, né? Eu vi também um irmão aí chamado, tá escrito lá, né? Profeta de Deus, no canal dele, né? Agradecer também. Todos os outros, viu, gente? Deus te abençoe. Vamos orar pra gente terminar essa live. Hoje já começou um pouquinho mais tarde, né? Já era mais de 3h20, né? Mas foi bom, né, gente? Eu gosto muito de pregar a Bíblia. Se deixar, eu falo. E só Jesus na causa, né? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Tua palavra foi pregada, Jesus. Eu não sei, Pai, qual é a situação que o teu irmão, que a minha irmã, que o meu irmão está passando, Deus. Mas o Senhor sabe, Pai. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, como o Senhor me curou e me deu um coração que perdoa. Gente, eu tô falando isso aqui com mais sinceridade da vida. Eu tinha uma dificuldade grandíssima de perdoar. Eu era uma pessoa que guardava mágoa das pessoas, ressentimento, era vingativa, queria vingar. Tudo pra mim era dente por dente, pedra por pedra. E eu era assim. Mas graças a Deus, a graça de Deus me alcançou e hoje eu perdoo muito fácil. Hoje eu sou uma pessoa que pode me xingar e não vai dar nada. Eu posso até ficar triste por algumas coisas que as pessoas levantam, porque isso é normal, você é ser humano. Mas depois que eu oro, que eu me coloco diante de Deus, é como se viesse o refrigério dele, a leveza do próprio Espírito Santo em mim, e eu esqueço daquilo rapidamente. E se eu lembrar, aquilo não me fere mais, aquilo não me machuca mais. Eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar as pessoas. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade por causa disso. E também, pela glória de Deus, hoje, gente, eu tô falando hoje, eu tô falando desse tempo que Deus tem tratado em mim. Eu não consigo dormir. Se alguém falou mal de mim, eu não consigo dormir sem orar por aquela pessoa. Se eu souber que a pessoa tá zombando da minha cara ali, na hora ali, eu não consigo ir dormir sem não lembrar daquela pessoa e falar: Deus, tem misericórdia dela. Tenha misericórdia dele. Em nome de Jesus Cristo. Pai, aonde tiver alguém agora que precisa de liberar perdão,
Seja para o seu pai, seja para sua mãe, seja para o seu amigo, amiga, sei lá. E alguém da vida que faz da parte da vida dele ou da vida dela. Em nome de Jesus, dá a ele um coração que perdoa. Ô Espírito Santo, ajuda ele a perdoar, a liberar perdão. Não de boca para fora. Não de boca para fora. Ah, eu perdoo, irmão, mas eu não quero conviver. Mas de coração, de alma leve. Mesmo que vê a pessoa, não vai ficar ali incomodada, porque aquilo é curado. Deus te deu domínio próprio. O fruto do Espírito Santo foi gerado, que é uma das coisas que é do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Em nome de Jesus Cristo, esta é minha oração a ti. Amém e amém. Edmilson, também muito obrigada, viu, por curtir a live. Deus abençoe vocês e até uma próxima live em nome de Jesus. A irmã também aí, né, Honória, muito obrigada, viu? Gente, avisar vocês, se der certo, né, amanhã farei uma live. Amanhã é sábado, né? Amanhã, se não tiver nada assim pra fazer, farei, tá bom? Mas, se tiver, deixa pra outros dias, né? Pra glória de Deus. Tchau, gente. Fique com Deus e até uma próxima live. Em nome do Senhor Jesus. E olha, não esqueça, perdoa essa pessoa, porque não faz bem pra pessoa em si, mas faz bem pra você próprio. Tá bom? Fique com Deus e tchau. Tchau, Lucas. Até depois.